Olá, amigos. Bem-vindos a mais uma edição do Cine Poeira. Eu sou o Luiz Campos. Eu estou aqui com Oswaldo Neto e Ronald Perrone. E o filme de hoje, Nico, Acima da Lei, de 1988. Dirigido por Andrew Davis e protagonizado por Steven Seagal. Com Sharon Stone, Pam Grier e Henry Silva. Vamos começar então perguntando aí pra vocês. Vou começar contigo, Osvaldo. Quando foi que você viu esse filme pela primeira vez? Quais são suas recordações de Acima da Lei? Bom, o Nico Acima da Lei foi um filme que eu não assisti na televisão, mas foi através das gloriosas locadoras. Aluguei lá aquele VHS da Warner Home Video, tá lá aquele, digamos assim, aquele pôster exemplar que esse filme tem, né? Que é simplesmente o rosto de Seagal num fundo assim meio sombreado, escuro, e um trabuco na mão. É só o que precisa para anunciar o filme, né? Maravilhoso. E bom, foi um filme que eu assisti e gostei, eu continuo gostando dele, mas já adianto, né, que os grandes filmes de Seagal ainda viriam. Esse é um filme que eu acho muito bacana, é um bom filme, mas não tá aos pés, digamos, de um Difícil de Matar, que já seria o seu segundo filme. E você, meu caro Ronald, conte-me sobre sua relação com Nico, Acima da Lei. Eu concordo com o Oswaldo em relação às qualidades de Nico, né? Embora sejam, desde a primeira vez que eu assisti, lá atrás, nos anos 90, eu tenha achado um policial bem decente. Provavelmente não foi o primeiro filme que eu vi do Steven Seagal. Eu não lembro exatamente como eu vi, não sei se foi em locadora, pode ter sido, mas acredito que não, acho que foi na TV mesmo. E assim, as coisas se confundem um pouco, né? Quando você é moleque e vê aquela enxurrada de filmes do Steven Seagal aparecendo todo ano e vai assistindo tudo. Imagina, cara, você tá em 1996, olha a filmografia do Steven Seagal até aquele momento. Ele ainda não tinha virado aquele gordão direct to video que a gente ia ver na década seguinte, né? Ele era um puta ícone do cinema de ação. Para uma criança de 12 anos que gostava desse tipo de filme, só tinha filmaço, só filmaço. Mas realmente, o Nico mesmo não lembro de ter tido um grande impacto assim, porque talvez eu também não entendia também a importância do filme para a carreira do Steven Seagal, não tinha noção de que era o primeiro filme dele, e não tinha nada exatamente tão marcante assim no filme para se destacar entre os outros. Mas desde aquele momento, as minhas lembranças do filme eram de que era um policial bem decente, um filme muito bom, com boa cena de ação e tal, e lá para 2009, que eu resolvi levar mais a sério uma espécie de estudo, né, do cinema de ação, dos grandes ícones dos anos 80 e 90, Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme, comecei a levar a sério mesmo esse povo. Aí eu comecei a ver os filmes do Steven Seagal, do primeiro até que eu pude ver, que eu não vi todos ainda. Até Ticker. Pelo menos assim, os anos 90 eu revi tudo. E aí eu fui ganhando forma, assim, a importância de Nico para a filmografia dele, até por ser o primeiro filme dele. E ao longo desses últimos anos eu revi ele várias vezes e ainda mantenho. Para mim o filme não piorou em nada, mas também não melhorou em nada. Ainda continua sendo um policial sólido, muito bem feito, muito bom para mim. Uma coisa que eu reparo com relação ao Nico, a Bortenau, é o quanto ele faz muito mais sentido, né? O quanto ele melhora, né? Se você já tem uma vivência com o Seagal, né? Se você já tem uma experiência com o que ele viria fazer depois. Porque você nota nesse filme diversas características que iriam fazer parte da filmografia dele dali em diante, né? Uma das poucas coisas que esse filme tem assim de tão diferente é o fato de que ele não usa um rabo de cavalo, ele usa um mullet. Exatamente. Na verdade, nesse ponto, são duas coisas diferentes. Uma delas é, ele está magro, e a partir do filme seguinte ele já não estaria mais. Você vê que o menino tá magrinho, tá um palito. Mas em comparação com a forma física dele nos anos 2000, os primeiros filmes dele, ele tá em plena forma, né? Mas realmente, o Nico, ele tá bem magro mesmo. Você compara já no Difícil de Matar, você vê que ele ganhou, né, uns quilinhos. Ele já passou a comer Pizza Hut. E ele também tá com uma notória, eu que sou sempre obcecado por esse tipo de coisa, né? Ele tava notoriamente com uma calvície ali aparecendo, que desapareceu também no Difícil de Matar. Se você reparar, né?
Tem umas entradinhas ali. Dependendo da posição da iluminação, dá pra ver aquelas entradas, assim, aquele branco do couro cabeludo dele no meio dos fios, né? Exatamente. Que também miraculosamente sumiu também. No filme seguinte dele. Você não encontrava mais nada disso. Mas essa ainda era a época. Aliás, a gente pode também definir a carreira do Steven Seagal como, à medida que o cabelo dele ia piorando nos filmes, os filmes iam declinando junto, né? Porque nesses filmes do final dos 80, começo de 90, são filmes que tá com cabelo com um gel de muito boa qualidade. Você consegue perceber ali que tá com uma boa capilarização, né? Quando ele vai chegando já no final dos 90, você vê que o cabelo dele fica meio duro, fica meio sarará, parece que... Né? Pior que fica mesmo. Não tá rolando mais uma hidratação adequada, né? Um relaxamento. Eu acho que ele nem precisava mais usar gel, o cabelo dele fixou daquele jeito, né? Tem uns filmes que eu acho que é um capacete do destruidor, do Tartaruga Ninja que ele tá usando. Quase uma peruca. É uma coisa que meu pai mesmo gosta de tirar onda, é assim, eu não sou muito fã de Steven Seagal, não. Ele, cara, quebra pau, briga tudo. O cabelinho dele não sai do lugar. Pois é, cabe dizer que nesse filme, entretanto, ele chega a ficar descabelado, rapaz. Assim, eu quero abordar isso depois com um pouco mais de calma, mas esse é um filme, talvez que seja o primeiro filme dele, né? Então ainda foi permitido ao Seagal, né? Se descabelar um pouquinho, né? Sofrer um pouquinho do decorrer da trama do filme. Ele toma uns murrão. Aliás, vamos falar disso. Eu queria saber o seguinte, antes da gente cair na trama. O que torna um filme do Seagal um filme do Seagal? Ele, a presença dele, a filosofia de vida dele. Igual tem o Cage Exploitation, tem a cigalogia, né? Que é, digamos assim, uma cadeira acadêmica, né? De história do cinema, que foi fundada pelo nosso colega Verne, né? Do Otmar Verne, né? Que é um sujeito sensacional que eu e o Ronald, por exemplo, né? A gente já tinha começado a escrever sobre cinema, né? E sempre colocar esse humor também nos nossos textos, né? Sempre a gente gostava de brincar um pouco com o leitor, de não levar algumas coisas tão a sério dos filmes também. Mas o Verne, tem vezes que ele leva isso assim, a extremos, assim. Ele tem vezes que ele disserta sobre alguma passagem do filme, ele passa 2 parágrafos para falar de uma cena para finalizar numa piada, tá ligado? O Verne talvez seja o crítico de cinema que mais me influenciou depois do próprio Oswaldo Neto. Gostou? Obrigado. Maravilha. Bom, só completar isso aí, porque assim, eu acho que tinha uma fala que eu mesmo dizia muito nos meus textos quando eu comecei a escrever sobre os filmes do Steven Seagal, que talvez hoje eu veja como talvez um equívoco, que eu falava que os primeiros, 5 filmes da filmografia do Steven Seagal, eles eram bons independentes do Steven Seagal. Poderia ser um Bruce Willis ali, ou um Stallone, que o filme seria bom do mesmo jeito. E, de certa forma, eu acredito que tem alguma coisa certa nessa fala. Mas não seria a mesma coisa. O Steven Seagal, ele dava uma alma diferente para esses filmes. Ele, a presença dele é muito marcante nesses filmes. O jeito que ele corre balançando os bracinhos, assim, igual uma menina. O jeito que ele segura a arma. O Steven Seagal, o jeito que ele segura a arma talvez seja o jeito que é considerado o mais correto de se segurar uma pistola na história do cinema. Nenhum ator segura a arma como o Steven Seagal. E ele segura de um jeito que é considerado certo. E assim, é coisa de detalhe. E tem o cabelo, né, o ponytail, o rabinho de cavalo, a forma como ele quebra os braços dos bandidos, principalmente a arte marcial que ele apresentou praticamente ao mundo, deu visibilidade ao Aikido nos filmes dele. Então tudo isso forma o que é um filme do Steven Seagal. Sem falar na sua enorme expressividade dramática como ator. Com certeza. E principalmente em Nico ele tá maravilhoso. Eu só queria deixar claro aqui que o Ronald Batwitz disse: ninguém pega na pistola como Steven Seagal. Inclusive, você pode reparar, quem é, digamos assim, foi doido, feito eu, Ronald, assim, de acompanhar muita coisa da carreira do Seagal, pode reparar como, inclusive, quando ele fez aquela série All Men, aquele doc, né, documentário entre aspas, assim, aquela coisa, que tem algumas situações, obviamente, arrumadinhas, né? Muito realista. O Seagal não ficar tão mal na fita, coisa e tal, pra tirar uma onda assim de chefão assim, da situação, etc e tal. Você pode notar também, inclusive,
como ele mudou com relação a justamente esse approach, né? Essa coisa de segurar uma arma, de segurar uma 12, de comandar assim, a situação desses filmes assim, até direto para vídeo, né? Tem vezes que você nota a influência do treinamento, né? Do treinamento e do quanto isso influenciou. Pois é, vamos falando mais um pouquinho sobre esse homem aí. O Nico Acima da Lei foi um filme que foi produzido por um homem chamado, eu acho que era Michael Horowitz, que foi aluno de Steven Seagal. Steven Seagal, né, nesse momento da sua carreira, ele já tinha alguma penetração em Hollywood, ele já tinha participado de alguns filmes como aquele do 007, Nunca Mais Outra Vez, e tem também um filme... The Challenger, do John Frankenheimer. Isso, muito obrigado, The Challenger, do John Frankenheimer. Como consultor, né, de artes marciais, ele treinou um pouco o Sean Connery para a cena de ação dele, etc. Coreografou a cena de luta do Challenger. Então ele já estava com alguma penetração em Hollywood e ele era instrutor de Aikido desse produtor, que supostamente, isso é uma coisa que eu não sei se já foi confirmada, mas já estamos dizendo que ele tinha a convicção de que ele seria capaz de transformar qualquer pessoa em um grande astro. E esse filme teria sido meio que isso. Essa tentativa de provar que isso aqui estava certo. Então, justamente uma coisa que eu e o Ronald estávamos conversando aqui em off, né, antes da gravação, o que aconteceu com o Steven Seagal e Nico Acima da Lei é um negócio único. É um negócio que nenhum outro artista marcial, né, que virou astro de ação, né, poderia até ter acesso, que é a total liberdade para ter aí um projeto feito para ele, né, sob medida, né, e inclusive dele ser o protagonista já nesse primeiro filme, né, ele é o astro do filme, né. Não só ele, como o Aikido, né? Nas cenas de luta, né? Quando isso ocorre no filme, tem assim um efeito assim brutal assim na tela que faz ele se destacar facilmente de qualquer outro artista marcial que estaria tentando virar astro de ação naquele momento. Sim, sim, e sim. A gente viu isso acontecer depois, justamente por causa de Seagal, né? Com o Jeff Speakman, né? Em Arma Perfeita. Só que, infelizmente, mesmo o Arma Perfeita sendo um filme muito bom, o Speakman não teve a mesma sorte do Seagal, né? Ele não... Pouco depois, o Speakman já estava fazendo direto para vídeo, para Canon, para PM Entertainment. Sim, sim, sim. Aliás, eu só queria corrigir uma coisa. O nome do produtor é Michael Ovitz, não Horvitz. A gente tinha comentado também que, por exemplo, naquele momento, o Dolph Lundgren foi um vilãozinho do 007, tinha feito o Ivan Drago, né, com Rock, e ele não era astro, né, ele começou por baixo, né. Foi esses filmes assim que deram uma maior projeção a ele. A mesma coisa foi Van Damme, né, Van Damme apareceu no mesmo ano com Retroceder Nunca, Rei Desse Jamais, um clone do Ivan Drago, e também como um daqueles dançarinos no Breaking, né, que é o filme do Sam Fichtenberg para Canon, né, daqueles musicais lá da Canon. E não se esqueça também do famoso gay karate guy do filme Mônaco Forever. A gente percebe que durante todos esses... o surgimento, né, de vários astros, não só de cinema de ação, mas muitos outros, você não vê um cara virar um astro protagonista de cinema de artes marciais da noite pro dia, igual aconteceu com o Steven Seagal. Todos os caras tiveram uma escadinha para subir, por menor que fosse. Até o próprio Chuck Norris, né? Exato, o Chuck Norris precisou ser vilão de filme de Bruce Lee. O Steven Seagal teve a oportunidade do produtor botar na mesa vários projetos de roteiro, assim, na mesa em frente a ele, e falou, e aí, é só escolher, cara. Ele foi escolher o Nico. Quem mais teve isso? Eu acho que não é um exemplo único. Pelo menos eu não lembro de outro, sim. Pois é. Bom, vamos para a sinopse do filme, então? Ronald Ferroni, por favor. Bom, vamos. Nesse primeiro filme do Steven Seagal, ele interpreta o policial do título, né? O Nico, que na verdade o nome dele é Nicola Toscani, que é um personagem que tem tons autobiográficos, né? Com a própria vida do Steven Seagal. Ele pôde colocar elementos da própria vida dele, né? A produção é dele também, o roteiro é dele, então o filme começa já quase como um micro documentário sobre a vida dele, incluindo uma sessão de fotos pessoais nos créditos, uma narração em off sobre os primeiros passos dele no mundo das artes marciais, que foram coisas que são realmente do próprio ator. E inclusive uma ligação ali com a CIA, né? Que aí já não sei se é verdade ou não, mas
há boatos que dizem que o Steven Seagal treinou agentes da CIA em artes marciais, foi instrutor de artes marciais de alguns agentes e tal. Eu pelo menos, nunca confirmei. Mas já no filme, o Nico, ele realmente torna-se um agente da CIA, tendo uma passagem bem desagradável na Guerra do Vietnã, no início da década de 70. Mas a trama mesmo de Nico se transcorre 15 anos depois, já nos anos 80, com o Nico trabalhando como policial em Chicago. E ele é desses tiras durões, né, que a gente gosta de ver nesse tipo de filme, né, que bate de frente contra seus superiores. E ele está investigando um caso intrincado de tráfico de drogas, que acaba resultando em algo muito maior e mais perigoso, que põe a sua vida em risco e a da sua família também em risco, a cada nova descoberta. E a esposa dele é vivida pela Sharon Stone. Além dele conseguir um projeto de cara, já deram para ele como mulher a Sharon Stone. É um cara mesmo de sorte. Enfim, o Nico e sua parceira, que também é outra musa, né, a Pam Grier, eles se veem envolvidos até numa conspiração envolvendo a CIA, com o objetivo de assassinar um senador. A coisa vai ficando mais barra pesada, e aí descobre-se que a mente maquiavélica por trás do plano de matar o senador é justamente o desafeto do Nico da época lá do Vietnã, que é interpretado pelo grande Henry Silva. E aí, meus caros, é pancadaria, tiro, uma igreja explodindo ali, mais pancadaria, enfim, é ação da boa. É um filme policial bem movimentado. Bem movimentado, aquelas também, né? Eu acho que tem um ritmo bem legal. Eu vou dizer uma coisa. Eu também acho. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Acabou que eu não falei a minha parte no começo, eu vou falar agora. Eu vi esse filme pela primeira vez em algum momento do começo dos anos 2000, assim. Eu já conheci o Seagal desde moleque. Quando era criança eu gostava muito. E nessa época eu já conhecia Jack Chan, já estava familiarizado com Jet Li, já estava familiarizado com o cinema asiático de ação. Então quando eu finalmente fui ver Acima da Lei, eu me decepcionei muito. Porque, o filme deve ter talvez tantas cenas de porrada quanto o Roadhouse, que a gente falou há 2 semanas atrás, que é um filme de 2 horas, a gente comentou que não é um filme de tanta luta assim, né? E francamente, bicho, vendo agora, conhecendo agora, eu tenho a impressão que se ele pegar a ereção dele, ele mata esses caras, porque ele é insuportavelmente invencível, né? Não tem ponto fraco, ele é muito foda, assim, você vê um homem que é um alfa entre os alfas e que basicamente não tem problema que ele tenha muita dificuldade de vencer. Isso me deixou, isso mesmo que na época me tornou uma experiência muito frustrante. E na revisão do filme, 8 anos depois, eu fui de repente mudar, eu percebi que não mudou muito e piorou, na verdade, porque ficou claro o quanto esse filme é esse projeto para lançar um astro de forma tão agressiva que, assim, é muito insuportável você ficar vendo Pam Grier, você fica vendo uns atores veteranos ali de Hollywood o tempo inteiro falando: ei, Nico, 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 Nico. Se alguém fizer um jogo de tomar um trago toda vez que o nome Nico aparecer, você termina no SAMU, parceiro. Você não vai ficar legal. Eu não recomendo. Só pros muito corajosos e, francamente, muito irresponsáveis. Porque não vai dar bom. Eu tenho questões muito sérias com esse filme a descobrir. Ah, mas, cara, esse filme, depois de algumas décadas conhecendo a persona do Steven Seagal, a gente percebe que é um cara ególatra. E ele já era ególatra naquela época, a gente que não sabia, ninguém sabia ainda. Então, você é um cara que vai se lançar como astro e apresentar sua arte marcial, é óbvio que ele vai ser o fodão e ele vai ser indestrutível na porrada. É óbvio. Primeira coisa, você tem que aceitar isso dentro do seu coração. Tem que aceitar isso. Tem que aceitar que o Steven Seagal, o Nico e outros personagens que ele fez, você vai assistir um filme dele e ele não vai levar soco. Ele vai quebrar o braço do adversário dele sem tomar soco. Vai ser 5 contra 1 e ele vai bater em todos. Inclusive, ele só tomou um soco nesse filme porque ele tá amarrado. Exato, e do Henry Silva, né? Do Henry Silva, não é de qualquer um, não. Logo depois ele deforma o nariz do Henry Silva com um soco e ainda quebra o braço dele, antes de quebrar o pescoço dele. Ou seja, é lindo, cara. É lindo. Cara, você falando assim, você parece que tá falando de um grande filme, brother, de fato. Mas isso não é verdade. Olha, não pode... Não, a gente em momento nenhum falou que Nico Acima da Lei é um grande filme. Ok, perdão. Não é um grande filme. Eu não considero o Nico um grande filme. Mas pra mim tá muito acima da média de muita coisa. É uma, na minha opinião, na minha modesta opinião,
é uma estreia das mais satisfatórias. Com certeza. Dentro desse contexto todo, que hoje a gente pode explanar e dissertar em cima da persona do Steven Seagal, do ator, do ególatra que ele sempre foi, cara, Nico é maravilha. Maravilha para ver o pancadaria. Não só ator, mas também ativista ecológico, cantor, bluseiro. Amigo do Putin. Amigo do Putin. Abusador, sonegador de impostos, farsante. Mas isso são detalhes. Compulsivo. Isso a gente tem que separar a obra do autor, né? Essa parte separa. Dono de um drink energético. Ensinou o Anderson Silva a chutar. Ah, sim, nossa. Putz, grila. Pelo amor de Deus. Cara, eu vou dizer uma coisa, eu lembro dessa época, você já tá vendo bastante UFC, e era muito assim, meu irmão, você tá de sacanagem que eu vou descer, esse chute com o Steven Seagal, você tá tentando de taekwondo, de kickboxing, agora que ele sai nessa porcaria de igual. Vá se ferrar. Aquilo foi uma das coisas mais esquisitas, mais engraçadas que eu vi na minha vida, cara. Ó, mas uma coisa é certa, assim, não julgando qualidade bom ou ruim agora, mas o Steven Seagal trouxe o Aikido pro cinema. Sim. E ver isso, especialmente eu acho que na época, no lançamento, eu não tive a oportunidade de ver porque eu era muito jovem, mas era algo muito novo, né? Era um estilo de luta muito novo. Eu acho que para um showcase de uma arte marcial nova, eu acho que o Nico é muito eficiente. Por mais que não tenha tantas cenas de luta assim, seja um filme mais policial e não um filme de artes marciais, eu acho que tem cenas muito boas para mostrar o que ele é capaz. É o que eu falei, assim, justamente assim, na tela, essas lutas, nossa, aquela sequência dentro da lojinha lá aí o dono da loja disse, na minha loja não, aqui é uma emergência policial, isso aqui. O cara já sabia que a loja dele ia pro brejo. Ele Cara, naquela cena, cara, o que é aquela cena de luta na lojinha, cara? É maravilhoso. É definidora. É a melhor cena de ação do filme. Porque ele passou a fazer esse tipo de cena em todos os filmes dele. Ele definiu ali. E sempre tem um negócio pra você jogar o cara e quebrar as coisas. Exato. Tudo isso são os elementos característicos das cenas de luta do Steven Seagal, que ele vai repetir exaustivamente nos outros filmes. Pois eu queria falar um pouco sobre isso. O Steven Seagal, de fato, essa introdução dele do Aikido no cinema foi importante, primeiramente, pro Aikido, porque mesmo o dojo dele estava com risco de fechar, e depois desse filme passou a ter aulas esgotadas, então foi ótimo para popularizar o Aikido, acho que não só nos Estados Unidos, mas no mundo. E você tem várias aplicações ali, práticas, baseadas no estilo e tal. E segundamente, porque ele trouxe uma maneira de se coreografar cenas de luta que tinha uma coisa ali mais seca, né? Mais, de alguma forma, verossímil, né? Que ele não usava chute na cara, ele usava torções e tal. E a gente consegue perceber a influência disso em vários filmes que apareciam ao longo dos anos seguintes, né? A série Bourne, com certeza, aquela maneira de fazer luta é um subproduto do tipo de cena que a gente via no filme Steven Seagal. Sim, a gênese você pode dizer que foi ali em Nico. Com certeza. A coisa foi evoluindo até o Greengrass chegar lá com aquela câmera tremelenta dele. Mas é o mesmo princípio, né? Aquele tipo de luta que você vê em planos mais fechados, uma coisa mais brutal ali, menos... Há uma coreografia, mas ele é menos teatral, né? É uma coisa bem mais violenta em alguns aspectos, em alguns quadros. Inclusive, na entrevista dele com o Scott Adkins, né, para sair que a gente já mencionou aqui, no The Art of Action, né, ele comenta que ele não costuma acelerar a imagem, ele não usa o FPS mais rápido, né? Porque muita gente não sabe. O Adkins comentou que usa. Os filmes de Hong Kong também usam. Mas Seagal disse, não, a minha luta, dos meus filmes que eu sou produtor mesmo, é tudo na vera, não tem aceleração na imagem. E você vê nessa cena da loja que não tem. Muita gente não sabe que isso acontece, né? Acha que tudo acontece na velocidade normal, mas realmente várias cenas de luta que você vê numa velocidade muito rápida, realmente eles aceleraram a cena.
E o Scott Adkins até comenta que o Isaac Florentine, que é um dos grandes especialistas de cinema de artes marciais do cinema ocidental, ele acelera muito as cenas. Isso para mim não tira muito o efeito das imagens, mas é uma curiosidade, né? O Steven Seagal não acelera suas cenas. Até porque também o estilo dele não tem muita necessidade. Ele não tá dando um chute giratório no ar como o Van Damme, não tá fazendo, sabe, umas combinações assim de tipo socos e chutes que não adianta. Se você não usar os truques de câmera e tal, fica muito falso. Fica muito claro que os golpes não estão encaixando e tal. Você não tem grandes combates nos filmes do Steven Seagal, longos combates do mesmo nível, né? Você sempre vê ele batendo em alguém, só. Isso já é parte do problema do Seagal, arte de ação. Assim, o UFC, nos anos 90, ele foi responsável pelo boom do jiu-jitsu. Existem algumas discussões sobre o nível de alguns dos caras, etc e tal, sobre algumas conversas de fora dos bastidores, mas ficou provado que o jiu-jitsu é absurdamente efetivo, né? E que saber lutar no chão era quase que assim, obrigatório para alguém que se julga, né, um expert em artes marciais, né? Então mesmo a galera que já era faixa preta de karatê, taekwondo, decidiu, né, bom, peraí, né, o Chuck Norris mesmo foi um caso desse, né? Ele já tinha alguma noção de judô, ele foi fazer um chão contra algum dos Gracie, varreram o chão com ele, meu irmão, eu tenho que aprender isso, cara, eu não sei, se ele tá caindo no chão, eu não sei o que eu faço. O Seagal, ele passou muito essa ideia com o Aikido, porém, se tiver algum ouvinte que seja mais nerd de arte marcial, eu acho que vai concordar comigo, o Aikido, eu não quero cagar em cima do Aikido, mas com relação à efetividade em si dele, né, numa situação de combate real, ele já é colocado um pouco em dúvida, porque um problema muito sério de várias artes marciais tradicionais é de que você tem uma cooperação entre, né, os envolvidos ali, entende? Então, digamos que estamos treinando aqui Aikido, eu e você. O Oswaldo vai me dar um soco já na expectativa de que eu pegue lá o pulso dele, gire e o derrube, entende? Que, beleza, vai ser ótimo pra prática, pra eu pegar o movimento, mas isso não quer dizer que se eu estivesse saindo na porrada com o Oswaldo e ele metesse um murrão na minha cara, de que eu ia ter essa sacação de proteger meu nariz e pegar o braço dele. Então, existe essa questão, enfim, eu não quero cagar em cima do Aikido, eu tenho muito respeito, é uma arte linda, filosoficamente muito interessante, inclusive, e que, inclusive, o Steven Seagal é considerado um dos piores patronos do esporte que existe. Foi uma faca de dois gumes, assim, porque ele popularizou, né, as pessoas começaram a tornar, né, ele tornou bonito, né, ele renovou, né, a maneira de pessoas pensarem em artes marciais no cinema e tal, né, e conhecer essa arte marcial, mas também as posturas menos que éticas dele com relação, né, ao seu comportamento afastam muita gente que é da arte marcial, né, tentam desvincular o seu Aikido do Steven Seagal, na verdade. Eu não sou nenhum especialista em artes marciais. Na verdade, eu nunca fiz nenhum tipo de artes marciais. Então, a única análise que eu posso fazer é como ela funciona no cinema, de forma cinematográfica. Não só o Aikido, como vários outros tipos de artes marciais tiveram resultados excepcionais na tela, né? Como o Seagal tem um Aikido, né? O Scott Adkins também tem um chute que é o Aikishute, né? Que deve doer pra caralho o chute que o Scott Adkins dá. Mas aí, eu quero deixar claro que, tipo assim, o interesse também é muito maior, assim, o cinema e tal, as coreografias. Eu assisto a um filme de luta como se eu estivesse assistindo, sei lá, a um musical, enfim, alguma coisa do tipo. Com certeza. Eu acho até que é muito interessante a gente falar um pouco desse tipo de informação, tal, trazer, porque eu acho interessantíssimo. Mas... O Jackie Chan mesmo é um cara que, assim, o Kung Fu dele, será que o Kung Fu se daria bem se tivesse que ser na porta da gente? Eu acho que sim, porque ele era muito tenso. Ele é muito forte, muito ágil, né, e apanha desde os 8 anos de idade. Então acho que machucar o Jackie Chan é muito difícil. Mesmo aos 60 e tantos anos de idade. Porém, o interesse ali do Jackie Chan não é se, tipo, é realista, é assim que você, um praticante de artes marciais reagiria numa situação de perigo. E sim entreter, né? Ele é um entertainer, né? Ele pensava a sua cena de ação no sentido de você ver e ficar, uau, né? O que está acontecendo? Isso é assim, né? O cinema de Kung Fu, ele evoluiu do cinema de musical. O Gene Kelly, ele é tão importante quanto o Bruce Lee, na verdade, pros filmes de luta. Eu baixei aqui o Hoje Você Morre, né? E passando aqui já tem uma cena de luta aqui
que Seagal é somente os close-up, o resto é o dublê. Porra, você vê, né, cara? Fala aqui. Eu tava falando pro Ronald que eu peguei umas coisas, inclusive indiquei pra ele um aplicativo, Shopee, né? O pessoal tá botando umas coisas pra vender. Eu peguei vários filmes, assim, dessa fase, assim, direct to video, assim, que eu me lembro de ser ou legal, assim, bacana, assim, divertido, ou ruim engraçado. Hoje Você Morre é um desses ruim engraçado. E aí eu baixei aqui porque eu acho que com a conversa eu não vou aguentar até o DVD chegar, eu vou rever essa bagaça antes. Aí justamente a cena que passou aqui é uma cena de luta, é só o dublê. O close-up, os close-up é o Seagal. Nossa, Mas cara. eu tava falando pro Ronald que nesses filmes que ele fez pra Millennium, né? Você vê que foram o quê? Uns 3 ou 4 só. E ele fez assim, um atrás do outro, assim, foi contrato, né? E foram filmes assim que ele não se bicou com o Avi Lerner, né? Com o cabeça lá da Millennium. E no Image, né? Ele não se bicou com o cara. Inclusive se fala assim, desses filmes que ele que era para ele estar no dia da filmagem, ele faltava, porra, no dia da Ele não apareceu nos Mercenários por conta por disso. causa do Lerner como produtor executivo. Não tinha chance dele se juntar à trupe do Sly. Ele disse, se não fosse produzido pela Millennium, ele topava, né? Será que a gente vai ver um filme do Steven Seagal com o Bruce Willis agora? Nunca se sabe. O Seagal e o Bruce Willis, né, são caras assim que são visionários. Nesses filmes direto para vídeo deles, vocês podem ver que eles já estão praticando distanciamento social há muito tempo. Você nota que que na maioria das cenas deles e tal, eles não estão com os outros atores do elenco. As cenas deles são todas feitas separadamente. E você vê um stand-in, assim, tipo um careca lá para imitar o Bruce Willis, por exemplo. Vamos voltar ao filme, né? Tá. O filme começa, né, com o Steven Seagal no Vietnã, né? Detalhe que ele tá no Vietnã com seu cabelo já cheio de gel, né? Porque aparentemente nos anos 70, um militar americano, ele podia ir como se fosse um carcamano indo para a igreja no domingo, né? Para fazer uma operação, né, secreta nas florestas de Saigon lá, né? Enfim. E nós somos apresentados ao personagem de Henry Silva, não é mesmo? Nós já falamos de Henry Silva nesse programa? Pelo que eu me lembro, talvez nos primeiros, como algum vilão de algum filme e tal. Mas acho que a gente nunca falou muito dele, não. Henry Silva, alguém pode falar? O que vocês podem dizer sobre Henry Motherfucker Silva? Olha só, a primeira vez que eu vi o Henry Silva, que eu me lembre, inclusive foi sob o efeito de pesada maquiagem, mas eu não esqueci dele, foi em Dick Tracy. Ele é um dos criminosos ali que estão ao redor do personagem do Al Pacino. Mas precisa de maquiagem pra cara do homem? Pior que sim. Ele tem uma expressão forte, né? Uma cara forte. Né? Justamente, é uma expressão tão forte que você vê que mesmo na maquiagem não ficou reconhecível. É tipo o Ron Perlman, mesmo com a maquiagem você reconhece. Mas o Henry Silva é desses atores clássicos, né, do cinema americano que, bom, ele não conseguia muitos papéis de muito destaque, né, no cinema de Hollywood e foi tentar a sorte no cinema europeu, né, fez muito filme na Itália. Exatamente, naquela fase ali do policiesco, né? Os filmes dos anos 70. Já nos anos 70 ele fez muito policiesco como protagonista e tal, e é ali que ele fez um acesso. Mas antes ele fez muita coisa nos Estados Unidos, especialmente filmes B, de western, filmes de gangster. Inclusive, Henry Silva até interpretou japoneses. Ele como oriental, ele sai na mão com o Frank Sinatra. Exatamente. Manchurian Candidate. Né? Exatamente. Do John Frankenheimer, que é uma cena fenomenal sobre vários aspectos. Primeiro porque pra você ver como é que é a evolução de uma luta, né? Vamos pegar, por exemplo, o Nico Acima da Lei, né? E coisa. Vocês têm noção de que Henry Silva, em 2 momentos distintos de sua carreira, participou de filmes fundamentais para a evolução
da pancadaria na sétima arte. Pois é, tá vendo? Então, mas aí esse tipo de papel que ele conseguia, entendeu? Eram papéis mais secundários, em filmes importantes Isso, até. de vilões, de capangas. Ele tá maravilhoso no filme do Betty, que é O Resgate do Bandoleiro. Sim, o The Tall Tea. Tá sensacional. E aí, depois que ele teve esse rosto dele mais reconhecido pelo cinema de gênero italiano, ele volta a fazer filmes em Hollywood, já nos anos 80, volta a fazer filmes de papéis de vilões, né? Mas já com uma pompa já mais de um ícone, né? Pelo menos para um certo público, ele é um ator muito icônico. Você vê filmes meio desconhecidos pela presença dele. Ele como um dos vilões, ele é irmão, acho que do Vittorio Gassman, se eu não me engano. Sim, no Caçado em Atlanta, do Burt Reynolds. Cara, ele tá divinal como um assassino cocainômano louco. Agora, um dos meus papéis favoritos dele, da história dele no cinema, é como um dos mafiosos em Ghost Dog, do Jim Jarmusch. Ele é um mafioso que sempre aparece assistindo um desenho animado. Ele tá sensacional. Ele também tem uma participação pequena, mas eu acho muito simpática, no filme do Wim Wenders, o filme da violência. Sim. Ele tá ali também, eu fiquei feliz de ver ele ali, inclusive porque é um papel minúsculo assim, mas... Você quer ficar mais feliz ainda? O homem está atualmente com 92 anos e vivo. Deus a Deus. Que viva 92 mais anos de vida, Henry Silva, vivão da Silva. Que viva mais 100. Henry Silva vivão. Meu Deus do céu. Agora a gente perde. Agora a gente vai ser cancelado por essa piada, Ana. Desculpa. Eu não resisti. Meu Deus. Não, depois do Ike Chute. Mas enfim, a gente tem essa figura do Henry Silva que todo mundo que tá ligado para esse tipo de cinema já reconhece logo de cara, e temos ele aí interpretando um baita vilão. Se tem uma das coisas elogiáveis acima da média, assim, em Nico acima da lei, é a presença do Henry Silva com a sua seringa, o torturador que tira informações, né, dos reféns com a sua seringa, e ele tá sensacional. Inclusive, é um agente da CIA, né? Ele não é qualquer um, ele é um agente da CIA. E além de tudo, assim, cabe dizer que essa foi a segunda participação do Henry Silva em um filme de Andrew Davis, e diga-se passagem, foi como vilão em um outro desses filmes importantes dentro do cinema cabrunco americano da década, que foi o Código do Silêncio. Ele também é o vilão daquele... Esse é um detalhe que eu queria chegar em algum momento, que o Nico Acima da Lei, ele é meio que um filme irmão do Código do Silêncio. É meio estranho, porque ambos se passam em Chicago, ambos abordam um sistema policial, um mais corrupto que o outro. O Nico não fala tanto de corrupção policial, mas tem ali os agentes da CIA que são bandidos. Ambos têm Henry Silva como vilão, ambos dirigidos pelo Andrew Davis. É igual, mas é diferente, sabe? Tudo ali meio familiar, assim. Parece que você tem uma sensação de déjà vu, às vezes, vendo os dois filmes. E, na minha opinião, são dois filmes frustrantes também. Não, eu gosto dos dois, mas Nico Acima da Lei, muito melhor, pela presença do Seagal. O Chuck Norris, apesar de ser o Chuck Norris, ele não tá nos melhores momentos ali em Código do Silêncio. Não é tão bem aproveitado, né? Não, definitivamente não. O Chuck Norris, depois que ele assinou com a Canon, acho que a gente já comentou isso no programa que a gente fez aqui, né, do Olho por Olho. Ele parou de atuar. Ele tá na frente das câmeras ali, ele repete as falas dele, ele eventualmente dá um chute na cara ali, aperta um gatilho, dá um soco na cara. Mas assim, qualquer viço de atuação que ele apresentasse até aquele momento, no começo dos 80, foi-se embora. É como se Chuck Norris tivesse acreditado no mito de Chuck Norris antes do mundo. Ao contrário de Nico, que temos o Steven Seagal no seu debut. Sempre foi consistente. Dando sempre de tudo ali, né? Atua mal desde o início. O Steven Seagal, ninguém pode criticar ele por isso. Sempre foi um ator, cara. Foda. Ele sempre chegou canastraço. Olha, eu basicamente acho... carisma e arrogância, assim. Eu concordo que ali é mais carisma e tal, mas assim, eu acho que o Steven Seagal, pelo menos nos primeiros filmes, ou na carreira toda, talvez, ele tivesse bastante consciência dessas limitações dele. Então, assim, ele não se coloca muito em situações que ele precise explorar muitas emoções, né?
Você vê uma presença física muito forte dele em sequências de ação, ou nas falas habituais que ele precisa falar. Talvez as partes mais expressivas quando ele está debatendo com os superiores dele, ou com algum vilão e tal. Mas ele realmente não é muito exigido, né? Olha só, eu já vi Van Damme chorar, já vi o Scott Adkins chorar, mas não lembro de ver o Seagal chorar, não. É isso que tem uma explicação. Ele não tem os ductos lacrimoniais na face dele. É impossível. Ele não consegue chorar. E assim, mas tem uma coisa que eu acho que assim, é um mérito e é uma coisa daquelas coisas escrotas, assim, escrotas. Não tem outra explicação. Que isso vale tanto para astros de Hollywood quanto várias pessoas na vida. O filho da puta tem presença. Ele não some do lado do Rio e Silva. Ele não some do lado da Pam Grier. Tudo bem que tá todo mundo ali muito pra servir o cara, né? Esse filme foi tipo assim, vem cá. Se alguém me dissesse que o Steven Seagal era namorado do Michael Ovitz, isso era o presente de coisa, eu ia acreditar, porque, meu irmão, o filme foi feito pro homem mesmo, é impressionante, né? Isso é uma coisa que o Oswaldo estava falando também, que poderia ter um exemplo de algum ator que, no meio desse povo aí, por mais que o filme fosse para ele, ia ficar inibido em frente do Henry Silva, da Pam Grier e tal. E você vê que o Steven Seagal, pelo menos, à vontade ele tá. Totalmente, assim, ele tem um certo swag no personagem dele, tem uma imponência que o Steven Seagal, ele sempre conseguiu transmitir. E também o queixo levantado, né? Ele entra assim já com... Ele é uma versão mais toscona de um John Wayne, de alguma forma, assim, né? Quando ele vai, por exemplo, resgatar, no dia do batizado do filhinho dele, recém-nascido, né? Quando ele vai lá resgatar a sobrinha dele, que tá de casinho lá com o cracudo lá, com o Noia. Que, aliás, eu lembro que quando eu vi esse filme, em algum momento, censuraram, acho que a aparência das drogas. Então só parecia que ele tava metendo a porrada do moleque, muito de graça, assim. Eu fiquei muito chocado quando eu vi isso há muitos anos atrás. Eu fiquei, gente, por que tava tendo esse maluco? Ver esse filme sem os cortes ajuda você a entender por que ele tava tão puro. Inclusive também na entrevista, né, com Atkins, né, Art of Action, né, aí ele perguntou a Seagal, né, o que é que você ainda não fez que você gostaria de fazer? Ele respondeu na mata, um western. Eu veria um western hoje com Steven Seagal, sem dúvida. Eu também veria, rapaz. Eu devo ver o Faroeste do Tom Hanks com o Paul Greengrass, eu não vou ver um western do Steven Seagal com algum diretor búlgaro. Esse eu não sei se eu vou ver, não. Também não sei, mas faço tudo do Seagal. O Seagal poder ter um papelzinho de velho fazendeiro que eu via, vô. Ia ser lindo. Cara, mas o Seagal, ele vai estar... Podia ser o vilão, sabe? O fazendeiro que é o dono da cidade, saca? Esse tipo de papel ia ser perfeito. Rapaz, o Seagal, ele deve estar fazendo esse ano, já não fez, 70 anos. Ele nunca vai fazer o papel do velho. A gente vai ver, o Seagal, ele vai ser uma versão mais absurda do nosso querido, acho lá da Blaxploitation, o... Fred Williamson? Fred Williamson, exatamente. Já lá, coroaço, já andando, correndo com dificuldade, mas ainda tá dando no couro, tá dando porrada em moleque com um terço da idade dele. Eu acho que ele tá certo, tem que fazer isso mesmo. O Seagal, ele é o astro de Jerry Action que melhor exemplifica as fantasias de um velho que não queria ser velho. Ele é a carne perfeita pro homem que já passou de certa idade, mas, né, gosta de experimentar uma sensação de potência diante da vida. Rapaz, não seria o Stallone, não. Também, né? Páreo duro, hein? Se bem que o Stallone agora tá com um filme para lançar aí, talvez esse final desse ano ou ano que vem, que ele pelo menos já assumiu o cabelo branco, né? O cabelo dele tá branquinho, barba branca. As participações dele no filme do Creed, né? Já tem uma coisa ali de passada de bastão, né? Eu acho que o Stallone já tá se aceitando mais como velhaco. É. Vamos ver. Mas eu não consigo ver o Seagal interpretando o velho mentor de ninguém, assim. Eu não consigo imaginar. Até Van Damme já fez, né, cara? Até o Van Damme. O Van Damme é 10 anos mais novo que ele. Acho que exatamente, se não me engano, 10 anos mais novo que ele. Sim, fez 60, o Van Damme recentemente. Então fez 70 o Seagal agora, né? Ou vai fazer... Ah, não, desculpa, gente, eu me enganei. Ele tá com 68 anos. Não muda muita coisa, né? Mas enfim. Vamos falar aqui, o que vocês acharam da presença de Pam Grier nesse filme?
Eu acho que ela pode ser encarada como um desperdício, né? Porque Pode. é a Pangria, a gente espera, depois de quem conhece bem a carreira dela, tudo que ela fez nos anos 70, sabe que ela é capaz de fazer muito mais coisa do que ficar só acompanhando o Nico, né? Mas ao mesmo tempo a gente entende que não é um filme para ela. Ela tá ali mesmo para compor o elenco com rostos conhecidos para chamar atenção, né? Mas ela podia pelo menos ter descido sarrafo em alguém, né? Podia, também acho. Então, assim, eu vejo um pouco como um desperdício, mas ao mesmo tempo, no fim das contas, eu não sinto falta também. Não é uma coisa que eu fico, nossa, faltou a Pangria Exato, dar uma é um porrada. apoio. Não sinto falta, mas analisando assim, a presença dela, pô, ela podia ter feito muito mais coisa. Cara, uma coisa que eu acho sensacional nesse filme é quando ela é apresentada, tá lá tipo uns velhos lá, né, da colega do Silvio, ela passa assim, os caras olham pra ela, falam como se estivessem olhando assim um pernil, né, sendo feito ali, né, Essa cena é maravilhosa. comentando, olha a parceira do cara aqui, que não sei o quê. O maluco só volta a botar a mão no saco assim e falar, ó, esse aqui, porra. Isso porque a mulher do personagem principal é a Sharon Stone, né? E a Sharon Stone, que diga-se de passagem, podia ser ela, podia ser também qualquer pessoa, assim como a Pangria, podia ser qualquer pessoa ali também, qualquer mulher jovem, bonita. Se você vê, se você não conhece, né? Eu imagino que, bom, em 88 ela ainda não era ninguém, né? Ela viraria uma estrela mesmo, depois da participação dos filmes dela nos filmes do Verhoeven. Sim. Ali ela já tinha um rosto, pelo menos, que algumas pessoas já não lembraram. Ela já tinha feito o Alan Quartman. Então, Quaterman, sim, de fato. Mas assim, talvez fora do cinema de gênero, os filmes de terror também, que eu sei que ela já tinha feito naquela época, assim, ela não era tão conhecida, né? Então você, por esse papel, assim, você nunca diria e que em alguns anos ela ia, né, basicamente botar a América de cabeça para baixo, né? Com sua atuação fenomenal no Instinto Selvagem, né? É para mim, uma das grandes atrizes dos anos 90. A atuação dela em Cassino tá entre uma das coisas mais absurdas que eu já vi em atuação feminina do período. Ela é incrível. É bom saber que depois vai melhorar. No mesmo ano, ela lançou Action Jackson. Que também é uma participação muito aquém do que ela é capaz, mas já mais digna, francamente. Ela já mostra mais pele ali, né? Aliás, Action Jackson é um filme que cabe fácil para entrar na seleção dos melhores filmes já feitos, assim. Mas o Action Jackson é um filme obrigatório para entrar na pauta do Cine Poeira. Com certeza. E é um filme obrigatório para entrar na pauta da lista do pessoal da Sight and Sound também. Da Cahiers do Cinema. Pô, pelo amor de Deus, já passou da hora. E uma coisa que eu gosto nesse filme, como o próprio Ronald comentou, assim, o Seagal, ele, embora ele, provavelmente toda a questão dele com a C seja uma mentirada deslavada, o currículo dele foi muito aumentado, ele de fato traz a sua performance como, né, policial, ele tem a postura dele e tal, com a arma e tal, ele passa uma verossimilhança muito grande, assim, você vê que ele não segura a arma como, tipo assim, você pega, por exemplo, sem que de forma alguma querendo fazer pouco disso, né, você compara com que nessa mesma época, mais ou menos, diga-se passagem, né, o John Woo tava fazendo em Hong Kong, lá com o Show Yun-Fa, né, 2 pistolas, né, que, né, cuja munição nunca acaba e tal, né, uma coisa muito mais estilizada, sem qualquer preocupação, né, com como, de fato, né, uma pessoa se comportaria num tiroteio, etc e tal, né. O Seagal, você tem uma maneira aí, você vê que ele nenhum dos filmes dele, diga-se passagem, ele não esteve com uma arma de fogo nas mãos, ou com uma arma branca, o que for, né, de uma maneira que um especialista nessas armas não se comportaria com ela. Você não tem ele com uma mão só atirando com a metralhadora, você não tem ele com duas pistolas, você não tem ele atirando, né, virando a pistola assim pra dar tiro, nada disso, é sempre segurando com uma mão e apoiado a outra, assim, né, segurando o pulso, né. Isso é uma coisa que eu sempre gostei, inclusive. Tiroteios com o Steven Seagal é uma coisa que eu acho que merecia ser mais valorizada. Isso, é a mesma coisa que eu disse um pouco sobre as cenas de luta, que a arte marcial dele não deixa virar combates muito longos ou muito exagerados. A mesma coisa vai para cenas de tiroteio ou perseguição. Eu acho que nunca sobe muito ponto, né? Esse tipo de cena com ele. Os tiroteios são sempre bem conduzidos ali. Vale muito também destacar a visão dos diretores, né? O Andrew Davis, embora não fosse assim um mestre do cinema de ação, ele sabia conduzir, né? Ele sabia onde colocar as coisas. E faz esse tipo de cena muito bem. E não deixa subir muito o tom. Fica ali meio uma espécie de realismo, mas ao mesmo tempo
você sabe que é artificial, porque as coisas funcionam de uma maneira que a gente sabe que ele nunca vai ser acertado, ele bate em todo mundo, ele pula em cima no capô de um carro e o carro em movimento no meio da estrada, ele quebra o vidro e pega o pescoço do cara. Então tem as coisas absurdas, mas dentro de um limite, né? Você nunca viu um exagero muito grande nos filmes do Steven Seagal em cenas de ação. Não. Parece que pelo contrário, né? Exceto o final de Força e Alerta 2, né? Que é daquele trem explodindo, se chocando ali. Não tem como não lembrar dessa cena. Mas... E Rei de Corrupção, né? Que ele, por conta depois de Matrix, né? Até ele, também a posição do Joel Silver, né? Até ele teve que se render ao Arifu, né? É verdade. Tem Nossa. cena de luta que ele tá literalmente preso naquelas cordinhas para fazer ele dar uns saltos maiores. Aliás, realmente... gente, vocês falaram uma coisa. Uma coisa que era marcante no Steven Seagal, que notoriamente, assim, era ele na cena de luta e tal, ele participava da própria coreografia do processo aí das cenas de luta dele e tal, né? Enquanto esteve magro. Não, mesmo no começo dos anos 90, que eu insisto, ele não tá mais magro no Mercado da Mole. Ele não tá mais magro. Quando eu digo gordo, eu já tô falando nível 2005 pra cima, né? Que ele virou gordão mesmo. Ele veio. Eu considero ele magro. Ele tá ali e sempre andando com aquele sobretudo, né? Pra mascarar. Quando não é aquele sobretudo cheio de textura, não, de estampa, né? Igual no Glimmerman, o Homem das Sombras, que eles usam umas estampas meio... Esse eu adoro. Cultural, eu também adoro. É incrível. O mau gosto dos vencidos já tá flagrante ali, né? A cafonice que ele trouxe mesmo pro set, né? A roupa que ele vai, sei lá, pra uma festa de bacana tosco, ele vai... É uma mistura de jaqueta indígena com um budista, meio budista chinesa, japonesa, sei lá. Olha, sabe aqueles índio dono de cassino dos Estados Unidos, sabe? Sim. É uma versão dessa, só que o cara converteu ao budismo. O cara tá tentando trazer os seus dois mundos. É um choque de cultura ali, tudo materializado na roupa que ele usa. Um mau gosto, assim, francamente, de amargar. O seu, né? Vamos voltar aqui para 88, né? Para Nico, né? Provavelmente aquelas cenas tradicionais de você usar um dublê, né? Tipo, ele em cima do carro, coisas assim, né? As cenas de luta e tal, né? Você vê que ele participou de tudo ali, né? Sim, inclusive tem uma cena que eu fiquei prestando atenção, que é a cena do metrô, que ele pula em cima de um vagão de trem, que não tá tão rápido, mas ele sobe em cima do vagão de trem em movimento. E dá pra ver que é ele mesmo que o movimento não seja tão rápido, mas geralmente um ator botaria um dublê ali, dá pra ver que é ele que subiu mesmo. Sim. Você viu uma fisicalidade, uma agilidade que se perdeu muito rápido, devo dizer, no cinema do Steven Seagal. Quando você falou, o Oswaldo citou aí, né, o Rei de Corrupção, essas cenas todas da Matrix, totalmente é o dublê dele, assim, porque de repente, ele dando um chute lá de Jet Li, que ele não dava com 38 anos de idade, que ele ia dar com 50, sabe? Pelo amor de Deus. Mas ele participou. Olha, tem coisa ali que é ele mesmo, cara. Ele chegou a se machucar fazendo essas cenas. O que aconteceu? Ele mordeu a bochecha comendo um donut no set? Também deve ter acontecido isso. Deve ter sido o Tom Arnold que deixou um donut de plástico ali. Tem uma outra coisa que eu gosto, é de ver aqueles banheirões, que eram os carros populares, né, americanos dos anos 80, sendo devidamente, né, arrebentados pelas ruas da cidade. E as ruas da cidade, tem uma coisa que esse filme é todo falando em locação, né? E você tem, eventualmente, assim, umas figuras que aparecem ali, que, assim, alguns rostos. Eu lembro, por exemplo, que tem uma cena, eu acho que é a cena que tem um atentado contra o Seagal ali, né, que os caras chegam ali, né, pra fuzilar ele, que tem uma senhora na janela, que ela não tem um olho, ela tem alguma coisa no olho dela. Eu fiquei fascinado pelo rosto daquela senhora, porque é uma coisa muito pouco estética, notoriamente, assim, e notoriamente não é uma atriz que estava ali. Isso era uma pessoa, talvez, que fosse um morador ali daquele pedaço que eles capturaram a imagem dela. Talvez pegar é um plano rapidinho, né? Mas tem vários assim, né? Que vão povoando as imagens, assim, que vai construindo aquele universo, né? Interessante. O filme, ele tem... Eu li em algum lugar que esse filme ele teria sido retrabalhado de algum roteiro daqueles possíveis projetos pro Clint Eastwood dos anos 80, né? Que ele não topou fazer, né? O que eu acho que faz todo sentido, você vai ver o filme... Naturalmente, esse filme
É muito daquelas coisas lá Dirty Harry, né? Que eventualmente ele fazia, né? Equilibrava um filme mais autoral com uma coisa pra fazer, né? Pra agradar o público que queria ver ele, né? Interpretando um durão, né? Essa coisa que ele fez por uns 20 anos aí, né? Mas eu admito, me incomoda muito como tem essa coisa de supostamente trazer a vida do Seagal pro personagem e tal. Eu não acho que fica lá muito bem integrado. Às vezes não você vê umas coisas que não são muito comuns de você ver num filme de ação da época. A questão familiar dele, a presença dele lá com a igreja, essa questão desse background italiano, que eu nem sei se o Seagal de fato tem aquilo, né? Eu não sei se o Seagal é de fato... Não, ele não é italiano, ele nem é descendente italiano, né? A mãe dele é índia, né? A Índia, nativa, você quer dizer? É. Olha só. Eu acho mais uma ideia interessante do que a execução daquilo em si. Parece ter uma tentativa de fazer uma coisa ali de um character-driven, né, de filme de ação. Só que, francamente, o roteiro tá nas coisas muito engessadas, assim, porque você pega um filme desse tipo, mesmo tipo como, por exemplo, você pega um Shameless, do Burt Reynolds, ou aquele The Hunter, do Steve McQueen. Esse filme The Hunter é um filme menor dentro do que o McQueen já fez, mas é um filme que eu acho muito divertido, assim, né, e também filmado em locação, etc. Eu acho que esse filme, ele não me conseguiu, pelo menos, assim, trazer a mesma vibe, sabe? Enfim, eu queria que vocês comentassem sobre isso. Não funciona muito bem de forma orgânica mesmo, não. Porque, por exemplo, o filme abre com ele num dojo ensinando Aikido, como um mestre de Aikido, e em nenhum momento do filme volta para esse dojo, não aparece esse dojo, mas em nenhum momento do filme. Então dá para ver que, tipo assim, aquelas decisões que o Seagal deve ter tomado na construção do roteiro. O roteiro já devia estar pronto, ele falou assim, não, vamos botar isso aqui. Só que não funcionava mais em nenhuma parte do filme, né? Então fica uma coisa meio perdida, assim. Abre o filme dele ensinando no dojo, mas no resto do filme ele é só um policial. Ele começar já no Vietnã, né? É só uma coisinha pra ter uma porrada nos créditos. O Speakman, naquela abertura do Arma Perfeita, é muito melhor. É ele fazendo um kata, né, de Kenpo, né? Faz mais sentido, porque é ele treinando, né? Sozinho. E aquela musicona dos anos 90, né? O Seagal já se apresenta mesmo como um mestre, com alunos e tal. Isso nunca volta a mostrar, né? Pra mim, o Seagal, ele é o Frank Dukes que deu certo, né? Porque o Grande Dragão Branco, ele é um filme supostamente biográfico de um momento da vida do Frank Dukes, né? Vivido pelo Van Damme. E o Steven Seagal, ele teve a oportunidade de ouro de viver as suas próprias fantasias, né? Seus próprios delírios. Sendo um estúdio bancando um filme de médio orçamento para lançá-lo como um astro. Eu acho que todo bom sociopata, todo bom maníaco deve entrar em regozijo só de pensar, né, nisso que o Silvio deve bater uma inveja assim, muito sepulcral, né? Você imagina só. Oswaldo Neto, se você fosse ganhar, se o Michael Ovitz fosse transformar você num astro, que tipo de filme você ia querer contar sobre a sua vida, segundo você mesmo? Um filme de ação da DC Samuel e todo mundo, porra. Conta mais. Como é que ia ser? Você ia ser o quê? Você ia ser um ex-PM, alguma coisa? Uma agulha negra? Não, ia mostrar assim, eu na alfabetização com os pirraia que me instigavam, eu descia porrada nos pirraia. Na primeira série, no ensino, primeira, quarta série, mesma coisa, descendo porrada nos pirraia. No ensino médio, cursinho pré-vestibular, porrada. E tudo influenciado por filme. Ia ser um épico da porradaria. E você, Ronald? 30 anos da vida de uma pessoa, né? E cada ano só porrada. E você, Ronald? Como é que seria o filme da sua vida, segundo você mesmo? Quem é seu diretor? O Andrew Davis. Pode ser o Andrew Davis mesmo. Ia ser tipo o Fugitivo, então, né? Você fugir de quê? Fugir de um crime que eu não cometi, né? Não, mas é uma biografia toda. O que você tá dizendo aqui, Ronald? Não posso falar, não posso revelar. Mas pra se transformar em astro, né? Você acha que realmente tinha que ser algo nessa vibe, né? O Tom Cruise, pra ser astro, teve Top Gun, né? Foi o filme que lançou ele de vez como astro? Sim, eu acho que sim. Ele já tinha feito algumas coisas até de estúdio grande e tal, como A Lenda, né? O negócio arriscado, ele fez antes ou depois? Foi antes, né? Foi antes também. Então é isso. Ele fez A Lenda, do Ridley Scott. Já estava aparecendo já, mas acho que o que lançou ele realmente foi Top Gun. E assim, nesse filme tem essa questão também, dentre as coisas que aparecem no filme, né, que você tem que lida com essa questão desses bandidos colombianos, né?
que tem um bar chamado Bogotá, diga-se de passagem, né? Que estão transportando C4 ilegalmente, estão contrabandeando explosivos plásticos, né? E você descobre depois essa coisa envolvendo agentes da CIA e refugiados da Nicarágua, que estão justamente escondidos na igrejinha, né? Que Seagal batizou seu filho, né? Que ele cresceu indo, né? Com a mãe dele. Que culminará em uma cena que, isso eu tenho que dizer, isso é muito pouco usual, especialmente, não só nos anos 80, acho que até hoje, talvez dificilmente ninguém colocar isso no filme, né? Assim, que é a cena do atentado na igreja. O que vocês acharam dessa cena? Faltou um pouco de dinheiro ali para fazer uma explosão maior, né? Mas, mas o efeito dela dá para ver que é bem dramático ali. Tem muitas pessoas, tem umas cenas gráficas, né? De ferimentos ali muito fortes e mata o padre, muita gente. E fere a mãe, né? Fere a mãe. Fere a mãe do personagem. Então, assim, dá para ver que foi uma explosão realmente poderosa, mas a explosão em si mesmo, você vê que é só uma fumacinha que solta, assim. A condução da cena é melhor do que, né? As consequências, né? São melhor exploradas. A condução da cena é melhor do que os recursos. Isso. Bom, mas eu acho que o Andrew Davis, ele é um cara que ele também veio do cinema de baixo orçamento, não veio? Sim. Ele tinha feito, antes do Código do Silêncio, ele tinha feito um filme de terror chamado The Final Terror. Se você pode dar uma sacada nele no IMDb, você vai ficar... É um slasher. Você vai ficar surpreso com o elenco do filme, que ninguém era famoso. John Frederick, Adrian Smeds, Ernest Harden Jr., conheço todo mundo aqui como ninguém, brother. Deixa eu ver se é o... A Rachel Ward tá nesse filme, olha só. Daryl Hannah, Joe Pantoliano. Olha, os coadjuvantes eram melhor do que os protagonistas. Tem uma galera aí. Então aparece sim, tem gente famosa assim, olha só. E assim, eu não morro de amores nem pelo Código do Silêncio, nem por Nico, mas o Andrew Davis, ele inegavelmente foi por alguns anos um dos diretores assim de blockbusters, ou dizer, mais importantes de Hollywood, né? Dos mais importantes eu não sei, mas ele fez grandes filmes de estúdio, né, da Warner pelo menos. Ele fez O Fugitivo e fez o outro filme com o Steven Seagal, que foi A Força em Alerta, né? Que eram já superproduções. Sim. O Fugitivo, né? A gente tá até comentando aqui, né, fora da gravação, o filme que chegou a concorrer a Oscar. Acho que o Tommy Lee Jones ele ganhou Tommy Lee Jones, melhor ator coadjuvante. Pois é. E você teve também a Entrega Mortal, não é mesmo, Ronald? Com o Gene Hackman. Esse é antes, né? Esse veio depois do Nico. É depois do Nico? Depois do Nico. 89, por aí, né? 89, exatamente. Foi na fase que ainda na fase que o Gene Hackman tava dando uma de herói de ação, né, nos anos 80 ali, ele fez uns 4 ou 5 filmes que ele era pistoleiro, né, matava todo mundo. E esse é um deles, é um dos melhores até. O Gene Hackman, né, tinha feito também na mesma época, o remake do Na Romagem, né? Do Na Romagem, exato, que é dirigido pelo Peter Hyams. Tem um com o Matt Damon também. Exato, exatamente isso aí. Um filme com o Matt Damon. Targets. O Targets, que é dirigido pelo Arthur Penn. E esse não é tão bom, mas ainda assim é dessa fase que ele estava fazendo uns filminhos de ação. Ele também de cinema europeu de ação também. Tem um filme dele que eu tenho memórias muito boas, não sei se, né, como é que seria rever, mas eu gostava muito quando era mais novo, que é o Reação em Cadeia, de 96, com Keanu Reeves, a Rachel Weisz, Morgan Freeman. Eu achava esse filme um filmaço, tinha uma cena do Keanu Reeves fugindo de moto, de uma explosão, né, da Reação em Cadeia, diga-se de passagem, né, que é mencionada no título. E é do Andrew Davis esse filme? É do Andrew Davis. Olha, esse eu não lembrava que era dele. Esse filme, na verdade, eu só lembro dessa cena do Keanu Reeves fugindo da explosão de moto. Tem uma cena que eu gosto muito, que é dele tentando salvar, tentando conseguir salvar a Rachel Weisz da hipotermia, né? Como é você vê como é que pode? É que o Keanu Reeves, ele parece ser, a impressão que se vende que o Keanu Reeves ele é basicamente um Jesus Cristo, né? Em forma de ácido hollywoodiano, né? Mas ele tem a oportunidade de aquecer o corpo de uma jovem Rachel Weisz que está com hipotermia com o seu próprio corpo. E eu fico pensando, as pessoas são pagas, meus amigos, para fazer esse tipo de coisa no cinema. Você recebe por isso. Enfim, a vida é muito esquisita. O mundo é muito doido, parceiro. Eu entendo. Mais uma coisa que a gente até agora no momento não comentou, né? E como eu já tinha falado do Verne antes, né? Uma outra coisa que o Verne destacou, né? E costuma destacar, é que os filmes do Seagal, além de filmes de ação, a grande maioria deles também são filmes políticos, né? Curiosamente, né?
Esse é um filme que fala da questão da CIA se intrometendo em conflitos externos e etc e tal. Imigração, ele lida com imigração legal também, né? Ele tem até uma pequena alfinetadinha na força policial, né? Tem uma cena que o padre fala que os imigrantes que eles estão escondendo na igreja falam que não gosta que a polícia vá lá porque eles têm medo da polícia e tal. Aí o Steven Seagal, que é o policial, fala assim, eu também tenho medo da polícia. Pois é, cara. É muito doido isso, né? Um filme dos 80, um policial fazendo esse tipo de coisa. Mas ao mesmo tempo é o Steven Seagal, né? A gente sabe muito bem que é um homem esquisito, né? Nessas posições. Olha só, eu me lembro com muito carinho do Em Terreno Selvagem, justamente porque ele, no final, ele dá aquela palestra sobre o meio ambiente, né? Depois de ter explodido com uma petroleira, né? Imagina o que não foi derramado de petróleo no mar ali, né? Nossa, cara. Não dá pra fazer um mexido sem quebrar uns ovos, né? Era um filme de Era um filme de ação, pô, tinha que ter explosão, né? No caso, não dá pra fazer um mexido sem derrubar um óleo, né? Exatamente. Porra. Mas pronto, uma coisa que o que impede também para mim de Nico de ser um filme muito bom também é a conclusão, assim, falta aquele punch, né, no final do filme. E isso acontece não só com esse, mas com vários filmes que eu deixo de considerar muito bons. Esse filme, por exemplo, ele poderia ter muito bem ser encerrado com uma grande cena de ação lá no estacionamento mesmo. Isso e ali acabava o filme e beleza, mas não. Aí tem que sequestrar o personagem Seagal, tem que levar ele no hotel onde vão fazer o atentado contra o senador, pra ter uma cena de tortura e ele acabar matando todo mundo e pronto. Rapidamente. Quando você vê, quando eu tava vendo o filme tem 1h39, naquela hora ali que chegou, era 1h31 de filme, eu disse, velho, como é que vão acabar esse filme agora? E o filme acaba da maneira mais apressada possível. Assim, as cenas de ação acabam ficando muito diluídas, né, no final ali. Tem uma puta cena de perseguição de carro dentro de uma garagem, muito tiro, muito batida de carro, é incrível. E aí podia ter finalizado por ali mesmo, né, dado uma continuidade ali para ter uma cena de ação mais grand finale, né. Mas é o Seagal, cara. Pois aí tem que levar ele para uma outra cena de ação final que é assim, curtinha, e vem aquele lado de nunca subiu muito o tom, né? Então acaba que a cena de ação clímax final ali é muito rápida, muito curta. Porque tem que matar o vilão e o resto dos capangas na mão. Mas é uma porcaria. Eu gosto da cena que ele mata o Henry Silva. Eu gosto mais da maneira como ele é feito em si do que o conjunto da obra, sabe? É muito frustrante, porque isso é uma coisa que me incomodava muito no Seagal uma época na vida, e até hoje me incomoda um pouco. O Seagal, ele tem essa coisa dele, ele é invencível, ele é muito foda, a piroca dele é gigantesca, as minas dele são incríveis, né? Tudo ele é muito fodão. E assim, por consequência disso, você não tem um duelo final. Ele deve ser o único dos astros de ação que surgiram nesse período, que você não tem como destacar um duelo. O melhorzinho que eu consigo na minha cabeça é ele contra o Tommy Lee Jones no Força em Alerta. Sim, foi o que eu pensei também. Embora o William Forsythe seja um puta ator, talvez um dos maiores vilões da carreira dele, o Steven Seagal simplesmente dá uma coça nele no final e pronto. Pois é muito impressionante a quantidade de porrada que ele dá no maluco, mas a luta em si tem muito desafio pro homem. Mas pelo menos no Nico, pra mim, pessoalmente, pelo menos ele não enrola tanto nessa suposta embate final. Acaba não sendo embate, ele simplesmente arranca o nariz do Henry Silva com um soco, quebra o braço dele e depois quebra o pescoço. Acabou, tá bom. E aí pode acabar o filme. Eu acho que seria pior se ele ficasse ali, o Henry Silva tentando trocar soco com ele e ele só batendo no Henry Silva. Eu assim, pra finalizar, eu acho que não chega a ser frustrante pra mim. Podia ser melhor resolvido, mas não chega a atrapalhar nada também, não. Então, é como eu falei, é o que impede um filme que, na minha opinião, é bom, chegar ao muito bom. No meu caso, pra mim, esse filme, ele envelheceu muito mal, ele é um desperdício, ele é importante pro gênero, mas, francamente, tão cedo eu não vou rever Acima da Lei, se é que eu o farei novamente. Que isso. Que é isso?
É isso mesmo. É mais fácil eu rever tem um desses filmes dele de Atavídeo, que foi dirigido pelo excelentíssimo senhor Tony Chin Siu-tung, que é um desses filmes que o Schwarzenegger tá ali, mas ele só não deu tapa na cara. É só o dublê dele lutando, né? Resgate Sem Limites. Resgate Sem Limites, que é notoriamente o Seagal lutando com Kong. Ou seja, não é o Seagal nenhuma... Banner of the Beast, maravilhoso. A Pança da Besta, isso mesmo. A Pança da Besta. Banner of the Beast. A Pança da Besta seria um ótimo título nacional mesmo. Eu acho que é um dos filmes que melhor define Steven Seagal. Sabe quem já se chama de a coisa de gordofóbico agora nesse programa? Agora tá tudo preocupado com isso. Não, mas ele é gordo. Tem razão. Ele é gordo, não tem o que falar, ele é gordo. Ele é um escroto também, né? Eu também sou gordo, então eu posso falar, porque eu tô falando de pessoas como eu. Todo mundo aqui é gordo, né? Ninguém aqui tá magro, né? Então tá bom. É isso aí. Podemos chamar ele de gordo sem culpa. Ronald Perrone, qual a sua nota de 1 a 5 estrelas para Nico? Eu vou dar 4 estrelas para Nico, porque para mim ainda é um filme policial excelente, com todas essas reviravoltas e teorias das conspirações que eles botam aí. Mais o Steven Seagal, que bota corpo e alma aí para criar um personagem legal, assim, não é uma coisa incrível, espetacular, mas tá muito bom. É um filme de ação do tipo que eu gosto. Oswaldo, né? Eu vou de 3 estrelas, por ser um filme bom, é um filme que me agrada assistir, mas eu vou dar mais uma meia estrela pela importância do filme para o gênero e também por ser um filme que trouxe não apenas o Seagal, mas trouxe também o Seagal e toda a sua persona cinematográfica, né? Tudo está ali em Nico Acima da Lei, né? Como eu falei, a única coisa que tem que a gente não veria nos filmes seguintes é o fato dele estar sem o rabo de cavalo. Ele aqui tá com muito e mais magro, né? Como você observou. Eu acho que isso é um problema mais do Andrew Davis, porque numa Força em Alerta o Steven Seagal também tá sem rabo de cavalo. Acho que o Andrew Davis manda ele tirar, tira esse rabinho aí que tá feio. Mas é exatamente isso que o Oswaldo falou. Eu acho que isso pesa muito também para minha nota. Essa importância que o filme teve, a figura do Steven Seagal surgindo aí como um dos grandes ícones de ação pessoais que eu tenho nos anos 80 e 90. Aí. Pois é. Eu dou 2 estrelas mesmo. Que isso? Porque, francamente, assim, eu acho um filme enjoado, acho o ritmo do filme ruim. Eu acho que esse é um filme diferente, por exemplo, do Matador de Aluguel, que não é um filme repleto de porradaria, mas que eu gosto de ver os personagens se desenvolvendo, eu gosto do universo que o personagem está inserido. Tem momentos que eu sinto que você precisa de puxar algum policial ali das calças do Seagal, de todo mundo baba o ovo dele. É muito insuportável ver isso. Mas aí levando para o western clássico, você está querendo comparar o John Sturges com o John Ford, né? Não tem comparação com o Matador de Aluguel. Francamente, rapaz, eu tô até chateado que você tá traçando paralelo entre John Sturges e Steven Seagal. Por mais que o John Sturges seja um baita diretor e tenha clássicos assim divertidíssimos, ele não tem o John Ford. Né? Ronald, John Sturges não está para direção como Steven Seagal está para, sei lá, atuação. Isso não é claro Não, ele tá falando do Andrew Davis, não tá falando do Steven Seagal, não. Eu tô falando do filme como todo, né? Do filme como todo. Assim, né? Pode ser um deles, pode ser o Steven Seagal também, né? Olha, como autor desse filme. Esse filme, para mim, é no máximo um daqueles faroestes já com algum astro já meio pançudo nos anos 50 para 60, assim, sabe? Tentando fazer um dinheiro, assim, sem muita inspiração nesse ponto. Gosto das cenas de ação do filme, mas elas são muito esparsas. Acho bacana o trabalho de coreografia. Acho bacana, aliás, a gente não citou, né? Acho bacana ver o Michael Rooker ali, rapidamente. Porra, é verdade. Com seu cabelinho encaracolado lá, com cara de bebum ali, né? Né? Eu disse, é o Michael Rooker, eu digo, Eu tinha esquecido também que ele estava nesse filme. Eu falei, ué, ele aparece de novo, será? Mas não, ele só tá ali mesmo. Vamos o Blink and Miss. Quando o Luiz fala do pessoal do bar do Roadhouse, o pessoal que aparece nesse bar também é de destaque, viu? A escalação foi sensacional. Inclusive, o próprio dono do bar, né? Aquele sujeito tem um rosto. E ele continuou aparecendo depois, né? Na ação, leva tiro. É porque ele é envolvido com. Ele é envolvido por algum motivo, o cara é tipo um agente da CIA
dono de botequim furado, brother. Na moral, é muito doido, cara. Pô, vamos fazer um top 5 Steven Seagal? Eu vou tentar aqui, vai ser muita coisa de memória, mas vamos ver. Rapaz! Vou começar então. Vou começar de trás pra frente. Em quinto lugar, vou botar o Nico, já de cara, assim. Tá bom, entre os 5, né? Porque pra mim ainda é um dos melhores filmes do Steven Seagal. Em quarto lugar, eu vou botar Força em Alerta, grande filme. Em terceiro lugar, Marcado para a Morte, que é o Steven Seagal contra os jamaicanos macumbeiros lá, dos voodoo. Desculpa os macumbeiros, desculpa. Em segundo lugar, Difícil de Matar, porque ele entra em coma e acorda barbudo, que é com o mesmo cavanhaque que ele usa hoje, né? E em primeiro lugar, o Fúria Mortal, que é um filmaço policial dirigido pelo John Flynn. Esse sim poderia ser qualquer ator no lugar dele ali, porque é ali quem comanda é o John Flynn. O John Flynn foi um dos maiores atores. Podia ser o Nicolas Cage naquele papel. Eu ainda não citei o Nicolas Cage nesse episódio, mas eu ia citar. Eu ia citar em algum momento. Eu tava esperando a hora certa. Não sei Olha, quando. Nico Toscani, feito pelo Nicolas Cage, esse filme ia melhorar pra caralho. Mas aí qualquer filme melhora pra caralho com o Nicolas Cage, né? Você falou uma verdade. Ai, meu pai. Bom, eu vou agora. Eu vou do primeiro pro quinto, né? Eu já vou começar aqui semear a discórdia, né? Já vou discordar radicalmente aqui do nosso amigo Ronald. Assim que eu gosto. Em primeiro lugar, eu vou colocar um filme maravilhoso que eu já citei aqui antes, chamado Em Terreno Selvagem, porque esse filme é Seagal oficial. Se você quer saber a essência de Steven Seagal, mesmo esse não sendo o melhor dos filmes que ele fez, você tem que assistir Em Terreno Selvagem. É toda a essência do Seagal e sua sublime egolatria. Tá naquele filme. Inclusive é dirigido por ele, né? O único filme que ele dirigiu. Esse filme, inclusive, é dirigido por ele. Em segundo lugar, eu vou obviamente, do Fúria Mortal de John Flynn, é um filme sensacional, né? Um grande filme policial. Em terceiro, eu vou do Difícil de Matar. Em quarto, eu vou colocar o Marcado para a Morte, né? Um filmão do Dwight Lyndon. E em quinto, eu vou deixar também. Por hora, eu pretendo rever, mas eu acredito que seja realmente a Força em Alerta. Acho que ficaria no quinto lugar com a Força em Alerta. E em menção honrosa, eu vou deixar aqui 2 direto para vídeo dessa fase dele. Se você não falar o que eu tô pensando, eu também vou dar uma menção honrosa. Fala aí. Então eu vou deixar para você. Eu vou deixar aqui o Justiça Urbana, que é um filme divertidíssimo, e o Resgate Sem Limites, que a gente citou antes, o Den of the Beast, que é um filme, por incrível que pareça, um filme que é muito Hong Kong para ser um direto para vídeo. A menção honrosa que eu ia fazer é o Lado a Lado com o Inimigo, dirigido pelo grande Anthony Hickox, que é uma bagunça desgraçada, mas é muito divertido. É um dos melhores filmes de direct video do Steven Seagal, para mim. Bom, gente, eu vou fazer o seguinte, vou tentar fazer um top 5 aqui. Tem muita coisa que precisa de memória, tem antes que não vejo, mas vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu tentar aqui. O único que tá certo mesmo são pro segundo e primeiro lugar, tá, gente? Eu vou tentar fazer de trás pra frente aqui. Segundo as minhas recordações, já, né, comprometidas pelo tempo, eu vou colocar aqui em quinto lugar justamente o Resgate Sem Limites, né? Porque ele é fenomenal em todo o seu mau gosto, né? Em toda a picaretagem. Um filme que o Steven Seagal parece que está ali para interpretar um personagem dramático, não para ação, né? Já que ele basicamente não participa de nenhuma cena de luta. Fora fragmentos dela, né? Para encaixar no rosto dele. E que nós temos que conceber que aos seus 50 e tantos anos, Steven Seagal aprendeu a dar chutes giratórios, movimentos de Kung Fu super complexos. Mas a direção e a cena de ação são por Tony Chin Siu Tung, que quem manja aqui de cinema de Hong Kong sabe que estamos falando de um gênio das coreografias de ação. Ou seja, é uma desgrama, mas uma desgrama com umas porradas muito acima da média. Em quarto lugar, eu acho que eu vou botar também o Em Terreno Perigoso, porque a Steven Seagal... Desculpa, Em Terreno Selvagem, mil perdões. Em que Steven Seagal, né, com toda a sua Steven Seagalidade, explora as suas obsessões
pessoais, né, de maneira única, onde os últimos 10 minutos do filme são ele basicamente discursando sobre a importância de salvar a natureza, que culmina com o belíssimo single dos Scorpions. Eu acho que é Under the Same Star, é uma coisa assim. 'Cause we all live under the same sun. Acho que é isso. Olha só. Bela canção, gosto muito. Scorpions aí, Klaus Meine, todo mundo. Um forte abraço. Se alguém do Scorpions ouvindo a gente aqui, né? Um grande beijo. Grande abraço. Em terceiro lugar, vou colocar um filme que eu acho muito divertido, que se chama Glimmerman, O Homem das Sombras, que é um buddy movie de Steven Seagal com Keenen Ivory Wayans. Um filme que, nessa época, você já consegue perceber que, na verdade, que o Seagal estava no auge do seu gosto duvidoso para roupas, né? Já comentamos isso, né, mais cedo no programa. E é fascinante ele interpretar um policial budista que se recusa, que não gosta de matar, mas mata a si mesmo, né? Porque afinal de contas ele é Steven Seagal. Em segundo lugar, Marcado para Morrer, o famoso, como o Oswaldo já citou, né? O filme dos jamaicanos bruxos, né? Enfim. Marcado para a Morte. Eita, tô foda de memória aqui, rapaz. Marcado para a Morte, muito obrigado mais uma vez, Ronald. O grande psicólogo Ronald Perrone aqui me corrigindo. O Oswaldo é mais que eu. Que é um belo filme, que é um filme que, inclusive, tem um dos finais mais casca-grossa que eu já vi na minha vida. Isso dentro de um filme do Steven Seagal vai dizer alguma coisa, né? E, em primeiro lugar, eu vou ficar com Fúria Mortal, porque esse filme, de fato, é um filme diferenciado dentro da carreira do Steven Seagal, porque esse filme é bom mesmo. Assim. Inclusive, ouso dizer que a atuação do Steven Seagal é muito bacana. Ele traz ali um certo swag que já estava um pouco presente no acima da lei, mas aqui está muito melhor utilizado, sabe? Que realmente sempre me impressiona quando eu vejo. Pô, você acha engraçado o nome dele no Nico Toscani, no Fúria Mortal é Gino Felino. Gino Felino. Eu acho maravilhoso. Eu acho, inclusive, que eu vou fechar esse programa tocando Jeito Felino, do Raça Negra, em homenagem. Não, mentira. Eu acho maravilhoso e perfeito, porque é isso que ele é, né? Ele é uma fera, né? Uma fera da porrada. E tem uma trama muito legal, de fato, que vai se desacortinando com relação ao passado do Seagal e os mafiosos lá e tal. É incrível. E também na Amante dos Animais, né? Amante dos Animais, claro. Termina com... É uma das melhores cenas do filme, diga-se de passagem. É uma das melhores cenas da carreira do Steven Seagal. Por que não? Que termina com a música Don't Stand in My Way, eu não lembro se é do Duane Allman, é de algum dos irmãos Allman. É uma bela música de terminar filme de pancadaria dos anos 90, assim. Então é isso, caras. É isso aí. Fechamos mais um programa sensacional do Cine Poeira. Obrigado pela companhia aí de vocês que estão aí nos escutando. É isso aí. O programa vai ficando por aqui. Você nos escuta no seu agregador de podcast favorito, né? Estamos no Anchor, no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim. Nós temos também os nossos perfis, né? No Instagram, no @cinepoeirapodcast. Nós estamos no Facebook, Cinepoeira. E o nosso e-mail, né? O cinepoeirapodcast@gmail.com. Um forte abraço a todos e até o próximo programa. E é isso aí, pessoal. Usem máscara sempre aí, né? Por favor. Nós estamos numa pandemia e fique em casa aí sempre que possível. É isso aí. Falou, pessoal. Até a próxima.